Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Estou feliz de estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos da palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar na casa dele nesta noite, de já ter sentido, por meio desses louvores, a tão maravilhosa presença de Cristo, porque, meus irmãos, eu acredito que todos compartilham deste sentimento, ou então a maioria destes compartilham desse sentimento, o sentimento de gratidão, por saber que não era digno de estar aqui nesta noite, por saber que em Adão eu estava caído, condenado, e que não havia chance alguma, com base nos meus méritos, de estar aqui, mas a graça de Deus, que foi cantado aqui nessa noite, ela nos atraiu ao Pai, sem levar em consideração as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, sem nos escolher por ser bons, por obras, mas porque Deus nos amou primeiro. Nós estamos aqui nesta noite porque ardeu no coração de um Deus missionário nos salvar. Porque antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo de número 1, Ele nos elegeu no seu Filho amado Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer que esta graça é a prova do seu grande amor. Porque está escrito em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele se ofereceu por nós e nós não tínhamos e continuamos não tendo nada a oferecer a Ele, mas todos os dias Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos dá livramento e pelo Seu Espírito Santo Ele nos consola. Aleluia! E o que alegra a minha alma, meus irmãos, é saber que este Deus Todo-Poderoso, que está entronizado no alto e sublime trono na eternidade, que os serafins o adoram, proclama o seu maior atributo, santo, santo e santo, este mesmo Deus, imponente e soberano, está aqui entre nós. Deus está aqui. Pode ser que você creia porque eu estou dizendo, ou porque você leu nas Escrituras isso, mas eu posso te garantir, não só porque digo, não só porque li, porque senti a sua presença. Ele está entre nós. E isso para nós é muito glorioso, irmãos, porque não somos dignos de recebê-lo entre nós, porque somos pequenos demais diante da sua grandeza. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de falar alguma coisa acerca dos trabalhos de missões, e da palavra, eu quero só fazer menção aqui da presença de um jovem, Regis. Acena assim, Regis. Está ali ele, Regis está nos visitando e escolheu o melhor lugar para estar esta noite, viu, Regis? Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Irmãos, como é que nós dizemos para o nosso visitante? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, Regis. Que o Senhor te abençoe ricamente. Tu já és bem-aventurado por estar na casa de Deus, por ouvir a sua palavra e a sua voz. Meus amados, para este ano, até quando o Senhor quiser, porque é assim que eu vivo, a minha vida, eu fui convidado para estar à frente do DEMED, Departamento de Missões, Evangelismo e Discipulado. Um grande desafio para mim, embora eu já esperava e que em algum momento Deus me traria de volta ao trabalho de missões, tendo em vista que a minha vida inteira foi envolvido com missões, Na verdade, eu parei quando eu me tornei praticamente um dirigente de congregação, mas até então, antes disso,
o meu envolvimento era piamente, plenamente com missões, né? Já estivemos no campo, no sertão, ali no Canidé, já fizemos missões em outros cantos, Limoeiro, em Tabuleiro do Norte, né? Em Quixeré também, e em algumas outras atividades também de missões urbanas, quando eu estava ali pelo Tempo Central, juntamente com a amada Igreja de Verdes Mares, onde eu me congregava. Meus irmãos, e eu já sabia, de alguma maneira, que Deus ele ia me chamar para isso aqui, porque Ele já vinha falando comigo e que eu não tinha como fugir desta chamada, desta responsabilidade. Por isso que quando o pastor falou comigo, eu nem fui orar, né? Porque ele disse assim, você vai orar? Eu disse, não precisa orar, porque eu já sabia, eu já estava esperando o Senhor me procurar para isso. Porque Deus já vinha me dizendo que o meu ano na Beceba, que foi a última igreja que eu dirigi, estava se acabando e que eu não ia mais dirigir, que eu agora ia para aquilo que Deus tinha para mim em missões, né? Então, estamos aqui, Deus ele tem nos dado alguns projetos, eu tenho uma paixão muito grande por missões urbanas, pelo sertão e pela filantropia, né? Ou seja, pelo trabalho social. Nós temos um projeto que eu não posso aqui, não tem nem condição de eu expressar todo ele para os irmãos, mas um projeto de continuidade aos trabalhos transculturais que nós já temos ali no Paraguai. Nós temos desafios grandiosos ali, construir a nossa primeira IADM ali naquela cidade, é um grande desafio, né? Principalmente nesse contexto de pandemia que nós estamos passando. Também temos um projeto que estamos orando ainda, estamos pensando, né, de enviar o missionário João Batista para o Chile, mas ainda estamos em oração, estamos conversando, né? Inclusive ele vai estar aqui essa semana, ele está vindo, e nós vamos nos reunir com o pastor, vou marcar uma reunião com o pastor Moacir, e nós vamos conversar para ele mesmo estar apresentando o projeto do nosso pastor. E temos os projetos de missões urbanas, os projetos missionários, que é os projetos de implantação de igreja em áreas da Grande Messejana, onde nós não temos igrejas nossas, né? Já estamos aí iniciando uma agora, próxima semana, em nome de Jesus, ali no Parque Santa Rosa. Temos a Saron, mas é numa outra localidade também, muito carente, muito propícia, ali no Parque Santa Rosa, num lugar chamado Jardim Arrebol, onde vai ser implantada a EADM Efrata. Efrata significa terra frutífera, ou casa do pão, é um nome hebraico para Belém, né? E nós vamos ali iniciar um trabalho, a irmã Camila, missionária, junto com o seu esposo, Messias, eles vão estar à frente desse trabalho lá, de implantação, e a gente vai estar junto com eles, dando todo o apoio, todo o suporte, crendo que Deus vai salvar muitas vidas ali naquele lugar, e que ali o Senhor vai fazer coisas grandes. Também estamos projetando reativar o projeto missionário lá no Patativa, já temos um prédio, já foi uma subcongregação, hoje está desativada, mas nós vamos reativar e trazer a responsabilidade para a missão, né, juntamente com as congregações ali do setor 3, e também vai ser uma bênção. Cremos que Deus também lá vai fazer grandes coisas. Então, irmãos, nós temos grandes projetos. Dia 17 de julho, anote aí na sua mente, nós vamos ter a nossa primeira caravana missionária para a cidade de Malhadinha. Em Tabuleiro do Norte, é Missão do Sertão, né? Nós vamos estar lá fazendo um trabalho de evangelização, um trabalho também social, é uma localidade bem carente, é o interior ali do nosso estado do Ceará, e já estamos conversando, já conseguimos lá o som, já conseguimos o palco para realizar a cruzada, né? Porque cremos que vai dar tudo certo daqui para lá para a gente fazer esse trabalho, já conseguimos toda a estrutura por conta da igreja do Tempo Central de lá, ele vai se responsabilizar, já está tudo certo com eles, e nós vamos trabalhar daqui para estar levando alimento, roupa para as pessoas carentes daquele lugar, e vamos fazer um grande trabalho, né? Em janeiro agora, na reunião da missão, nós vamos lançar os carnês, porque a gente vai parcelar a viagem, né? Ela tem um custo, e a gente vai estar parcelando essa viagem, para estar levando os irmãos da sede, os irmãos do campo de Messejana, os promotores de missão, os jovens, porque nós cremos que vamos fazer ali um grande trabalho. Então, irmãos, eu quero pedir que os irmãos orem pelo trabalho de missões, né? Deus, ele tem coisas grandes para fazer no trabalho de missões no campo de Messejana, ele já tem feito coisas grandiosas, né? Temos as nossas confepedes que vão
retornar, nós cremos em nome de Jesus. Sentimos muita falta delas, né, irmãos, no ano de 2020, mas cremos que esse ano nós teremos o prazer de retornar às nossas cruzadas evangelísticas. Então nós temos todo um projeto também para as Confepedes. Então, meus irmãos, orem por nós, e na medida que o ano ele for passando, a gente vai passando para os irmãos vão vendo os projetos, e nós precisamos que os irmãos orem, porque é a oração da igreja que mantém as nossas convicções e a nossa estrutura. Também que os irmãos contribuam, né? Porque a obra missionária, ela é feita por meio da oração, da disposição em ir e da contribuição, né? Então nós temos os nossos cofrinhos em que você contribui conosco, temos os carnês da missão e tem as ofertas do culto missionário e dos votos, dos propósitos que os irmãos fazem e têm nos abençoado. Por isso, temos conseguido fazer um trabalho abençoado para a glória de Deus. Amém? Vamos agora meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4. Verso de número 1 em diante, diz o seguinte: E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Verso de número 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Meus irmãos, eu gostaria nessa noite de refletir algumas coisas nesse texto, neste diálogo primário que Jesus teve com esta mulher, e depois este curto diálogo que Jesus teve com os seus discípulos acerca da obra missionária. Irmãos, uma das mais sublimes verdades da vida cristã é que Deus, o Senhor, Ele comissionou sua igreja a fazer a obra missionária. O Senhor, Ele nos comissionou, tendo em vista o mundo caído em que nós estamos, tendo em vista o mundo perdido, escravizado pelo pecado em que nós habitamos. A Igreja de Cristo, diante desta grande responsabilidade, diante desta grande comissão, a Igreja de Cristo, ela não pode de maneira nenhuma negligenciar esta ordem impetrada por Cristo, quando Ele disse: vão e preguem a minha palavra a todos, e façam discípulos, ensine a eles tudo aquilo que eu me ensinei a vocês, conduzam eles ao batismo. Esta é a ordem imperativa de Deus à sua igreja. E eu, como igreja, você, como a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, não podemos de maneira nenhuma nos omitir desta responsabilidade, deste dever. Paulo vai dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele entendia a grande responsabilidade e o grande dever que ele tinha como igreja de Cristo. Nós vamos perceber, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, Jesus ainda passa, após sua ressurreição, 40 dias com os discípulos, dando-lhes algumas instruções. Mas no capítulo de número 1, a Bíblia diz
que Jesus começa a falar acerca daquele que viria após ele, o Espírito Santo. E ele diz aos seus discípulos no verso de número 8, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto venha sobre vós o Espírito Santo. E quando ele vir sobre vocês, aí vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, por ocasião da festa do dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado de uma maneira sobrenatural e sem medida sobre os discípulos que o aguardavam. Diz as Sagradas Escrituras que alguns dos que ali estavam duvidaram daquilo que estava acontecendo e até zombaram daquela manifestação. E dentre eles, dos discípulos, estava um homem chamado Pedro. Ele se levanta, agora um homem diferente, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, um homem que estava repleto e pleno de uma experiência pentecostal. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro começa a pregar um sermão com ousadia, com autoridade. A palavra vai dizer que mais adiante, ao ouvirem aquela mensagem acerca do Evangelho, que é poder de Deus, diz as Escrituras que eles perguntaram a Pedro, o que nós devemos fazer para receber esta graça? E ele disse, arrependam-se e se convertam e sejam batizados no nome de Jesus. O resultado desta mensagem pentecostal foi que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Pedro estava convicto da comissão que ele recebera do Pai. Jesus disse para ele, olha, fica em Jerusalém, quando você receber do alto o revestimento do poder pelo Espírito Santo, agora você sai e prega. E agora Pedro, revestido, cheio, pleno do poder de Cristo, ele prega com ousadia, e o resultado desta mensagem é quase 3.000 almas rendidas diante dos pés de Cristo. Se nós observarmos, irmãos, pelas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber a forma, a maneira como Deus, por meio do seu Espírito Santo, atuava através da vida dos apóstolos, pregando a palavra. Era uma igreja, irmãos, que respirava missões, a igreja mais missionária da história, a igreja apostólica. A igreja, irmãos, que não se prendia a coisas, mas estava presa e convicta à ordem que lhe fora dada anteriormente. Eles iam e pregavam o Evangelho, eles não podiam parar para nada. Por isso eles disseram, olha, não podemos cuidar das mulheres dos gregos, precisamos instituir alguém para cuidar delas, porque não podemos parar de pregar este Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos entraram nas cidades e pregavam uma palavra com poder, o mesmo poder que está sobre esta igreja de hoje, o mesmo poder que está sobre você e sobre mim, estava sobre estes homens que pregavam com ousadia a mensagem da cruz, e muitos iam se confirmando, diz a Bíblia Sagrada, e crendo no Evangelho pregado por eles. Não havia outra prioridade na agenda desta igreja, não havia distrações, sua missão era fazer missões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso é tão provado, irmãos, que esta igreja ela chegou aos confins da terra, conhecido naquela época, porque os confins da terra conhecido naquela época era Roma, e o evangelho chegou em Roma por meio de Paulo, o apóstolo dos gentios. Ou seja, cumpriu-se aquilo que Cristo disse a eles em Atos 1:8. Agora eu pergunto à igreja, para que você reflita, o que mudou desta igreja apostólica para esta igreja contemporânea?
Meus irmãos, eu acredito piamente que o Deus que comissionou a Igreja Apostólica é o mesmo Deus que nos chama para pregar o Evangelho aos perdidos hoje, agora, neste culto, nesta palavra, nos cânticos entoados, na direção deste culto. O mesmo Deus que encheu de graça e de poder, de autoridade, de inspiração, o mesmo Deus que convocou os apóstolos e os primeiros discípulos para desbravar o mundo pregando o Evangelho, Ele está entre nós nesta noite dizendo: levanta-te e prega a minha palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos chama, meus irmãos, para um despertamento acerca da vocação central da igreja. A igreja foi chamada para fazer missões, a igreja foi chamada para proclamar o Evangelho, a igreja foi chamada para ser testemunha de Cristo. Cristo te salvou para que através de ti outros também fossem alcançados. Cristo te chamou da morte para a vida, para que Ele, através de ti, também desse vida a outros que estão mortos. Aleluia. Meus amados, o texto da nossa reflexão nessa noite é um diálogo de Cristo com uma mulher, que a Bíblia diz apenas que ela era samaritana. Mas esse texto, ele nos ensina algumas verdades importantes acerca da obra missionária. E observando esse texto, a primeira coisa que eu percebo no contexto dessa história é que a obra missionária é uma questão de amor, é uma questão de amar. Só se dispõe a obra missionária quem ama. E não é amar em conceito, é amar de fato, de verdade. É ter empatia pelos que estão perdidos. É considerar que outrora estava perdido, mas porque alguém compartilhou a verdade, agora eu fui achado por Deus. Então, eu também tenho que achar outro para Cristo por meio da minha vida. Esse é o amor. É o amor que te impulsiona a ir. Não é o amor apenas que diz: missões está no coração de Deus, quando não está no meu. Claro que está no coração de Deus. Deus é a fonte da missão, Deus é a nascente da missão. A missão está no centro do coração do Eterno, mas precisa estar no coração da noiva também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele amou, irmãos, esta mulher. E não somente ela, mas Jesus amou ela e através dela amou os samaritanos de tal maneira. E foi um amor tão grandioso e gracioso e incondicional que era necessário ele passar por lá. Queridos, para Galileia havia 3 rotas. Ele poderia ter escolhido as rotas que naturalmente os judeus faziam. A Samaria era entre a Judeia e a Galileia, mas Jesus podia pegar as rotas alternativas que se desviavam de Samaria, como todo judeu fazia, porque eles não se davam bem. Mas Jesus, no versículo de número 4, diz diferente. Ele decidiu passar por lá, ele decidiu não pegar uma rota alternativa, ele decidiu ir a eles. Por quê? Porque ele os amou. E o amor de Cristo pela samaritana e através dela pelos samaritanos os fez ir, e não só ir, conduzir os seus discípulos até lá. Porque para se fazer a obra missionária, irmãos, é preciso amar primeiro. Porque sem amor é impossível ir. Sem amor é impossível se sair da zona de conforto para compartilhar a verdade da cruz com o outro. Porque servir a Deus, irmãos, é uma questão de prazer, de gratidão.
de satisfação e nunca de dever. Só quem ama serve com gratidão. Só quem ama serve por satisfação. Só quem ama serve, irmão, com prazer. Só quem ama sai às ruas para pregar o evangelho com alegria no coração. Não porque o irmão constrangeu chamando, não porque o pastor disse que tinha que ir. Eu vou porque sei que devo ir, porque Jesus me salvou para isso, porque Jesus me resgatou para isso. Não foi apenas para me dar uma morada nos céus, mas foi para que através de mim outros que estão mortos encontrem vida nele. E o amor de Cristo por essa mulher, irmãos, nos ensina algumas coisas interessantes. Algumas coisas extremamente constrangedoras acerca do amor. E a primeira coisa, irmãos, é que o amor de Cristo, ele não é o amor seletivo. Graças a Deus que não é, irmãos. Graças a Deus que o amor de Cristo não é o amor que nós humanos temos. Porque o nosso amor, ele às vezes seleciona. Mas o amor de Cristo não. O amor de Cristo é diferente. No versículo de número 9, a mulher se espantou. E ela diz assim: como, Senhor, tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é que tu está falando comigo? Primeiro sendo um homem, segundo sendo um judeu. Como é isso? Porque o amor, ele rompe todas as barreiras. Aleluia. A mulher se admirou, irmãos, do fato de Cristo ter buscado um diálogo com ela, tendo em vista que ele era um judeu e ela era uma samaritana, tendo em vista que ele era um homem e ela era uma mulher, e ela não era uma mulher qualquer. Mas nós vamos ver no desenrolar do diálogo que ela era uma mulher de má fama. Ainda era ruim para Jesus estar conversando com aquela mulher, porque depois nós vamos descobrir que ela teve 5 casamentos e agora estava com um amante. Mas Jesus não se importou com estas coisas, porque mais importante do que o seu histórico era salvar a alma dela. Jesus sentou com aquela mulher porque ele a amava incondicionalmente, sem seletividade. Aleluia. Você já pensou se Jesus te amasse pelos teus méritos? Será que ele te amava? Não, eu te garanto que não. Você já pensou se Jesus te desse a salvação porque tu merece, pelo teu merecimento, pelas tuas obras? Eu te garanto, tu não estaria salvo. Tu só está salvo porque o amor dele não é seletivo. Tu só está salvo porque o amor dele não exclui. O amor dele inclui. O amor dele chama. O amor dele atrai. O amor dele coloca para perto. O amor dele não vê cor, não vê tamanho, não vê riqueza, não vê lepra, não vê doença, não vê condição moral, não vê lugar onde mora. Ele não se importa se é na aldeota, se é na favela. Ele ama. E o amor pela obra missionária não pode também ser seletivo. Não podemos evangelizar alguns, não podemos escolher a quem vamos evangelizar. Não, todos aqueles que não têm Cristo, que cruzam o nosso caminho, eles devem ser evangelizados por nós. E não importa quem são, não importa o que fazem, não importa a vida que têm, porque o que importa é que eles sejam salvos. Porque Jesus nos ensinou com a samaritana que o amor pela obra missionária não é um amor seletivo. Jesus, ele quebrou, irmãos, diversas barreiras. Barreira cultural. Os rabinos não falavam com mulheres, irmãos, em público. Ele não falava nem com a sua própria mulher, em público, na rua. Um rabino não. Jesus falou com ela. Ele quebrou, irmãos, a barreira racial. Porque nós vamos entender que os samaritanos eram uma mistura de judeus com gentios. Ele também, irmãos, quebrou uma barreira religiosa. Porque os samaritanos, irmãos, tinham um problema seríssimo com os judeus. Uma história do passado.
E o problema maior entre eles, porque Manassés casou com uma samaritana e construiu um templo para adoração no Monte Gerizim. Por isso que a mulher perguntou: onde é que é o lugar que a gente deve adorar mesmo? É aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? E a história vai dizer, irmãos, que um general judeu, no ano 129 a.C., ele se levanta contra os samaritanos e ele destrói aquele templo em cima do Monte Gerizim. E aquilo acirra ainda mais a rincha entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus não estava ligando para isso, porque mais importante do que estes pontos era a salvação daquela mulher. Mais importante do que questões teológicas, questões religiosas, questões políticas, era a vida eterna, era a alma daquela mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para irmos aos povos, é necessário que nós amemos. E não é amar da nossa forma, mas é amar através de Cristo. É amar da forma como Ele amou. Amar por nós mesmos é amar com seletividade. É amar alguns e não amar a todos. Mas Cristo nos chama para, através dele, nós amarmos a todos. Não podemos amar a obra missionária de forma seletiva. Não podemos amar o pecador de forma seletiva. Não podemos, irmãos, amar uns em detrimento de outros. Não podemos amar um amigo e não amar um morador de rua. Nós não podemos amar a África e não amar os idosos deixados nos asilos. Nós não podemos amar as nações e não amar os drogados, as prostitutas, os homossexuais. Nós não podemos, irmãos, amar os amigos do trabalho, os amigos da faculdade, os amigos da escola e não amar o vizinho que não me ama e que me importuna porque sou crente. Eu devo amar todos, porque quem ama no amor de Cristo não seleciona. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Cristo, da obra missionária, ele não é um amor acusador, meus irmãos. Nós vamos perceber nos versos de número 10 aos versos de número 14, que em nenhum momento Cristo acusa aquela mulher. Pelo contrário, ele oferece para ela, ele diz para aquela mulher que ele tinha algo para ela, que ela jamais poderia obter por meio de seus recursos, de sua sabedoria, de suas condições. Ele ofereceu a ela e disse que tinha algo para ela, que ninguém debaixo dos céus lhe poderia dar, exceto ele. Ele disse: olha, se tu soubesse quem está falando contigo, se tu soubesse quem está diante de ti, e o que eu posso fazer na tua vida, e o que eu tenho para te dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por esse caminho de amor, irmãos, que ele oferece a esta mulher a experiência do novo nascimento, quando ele diz: olha, poderão fluir dentro de ti rios de água viva. Ele está falando sobre o lavar regenerador do Evangelho. Ele está falando da obra de regeneração feita pelo Espírito Santo, do grande milagre do novo nascimento, do recomeço, da nova história. Aquela mulher era uma mulher depravada, era uma mulher, irmãos, cuja sua moralidade estava no chão. Ela já tinha casado 5 vezes, agora ela tinha um amante, não tinha valor nenhum perante a sociedade, mas o amor de Cristo viu naquela mulher um valor que nenhum outro viu. Ela era uma alma potencialmente para ser salva naquele dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus fala também 2 coisas interessantes aqui nesse texto. No verso 35,
Jesus fala de uma das coisas mais importantes da obra missionária, irmãos. Jesus, ele fala sobre que a obra missionária é uma questão de urgência. Ele diz no verso 35, não dizeis vós, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantem os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Após o diálogo com a mulher samaritana, irmãos, que culminou na sua conversão, a Bíblia diz aqui nesse pedaço do texto que os discípulos chegaram a Jesus e disseram, Senhor, come. E ele disse, olha, uma comida eu tenho para dar a vocês. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E eles se perguntaram, porventura, alguém deu de comer a ele? E aí mais na frente um pouco, ele fala, olha, vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas levantem os vossos olhos, vejam a terra, ela está pronta, os campos estão brancos. Jesus, irmãos, ele faz uma parábola aqui, falando da semeadura e da colheita, e da urgência da colheita. Jesus, ele usa uma expressão, irmãos, que é um despertamento para eles e para nós. Jesus disse o seguinte, olha, diante do que vocês estão esperando, eu tenho uma palavra, ergam os vossos olhos. Vocês estão dizendo que falta 4 meses, por isso estão sentados, né? Deixa eu dizer uma coisa, abram os olhos, levantem os vossos olhos, se acordem, se despertem, vejam, a colheita está pronta, as almas estão clamando, as pessoas estão chorando, pedindo um socorro que somente a noiva tem para dar. O mundo clama por paz, o mundo clama pelo amor inefável de Cristo, e nós estamos aqui para oferecer a este mundo perdido um encontro com Cristo na cruz do Calvário. Levantem os vossos olhos. É um despertamento para aqueles que estão dormindo, no que diz respeito, irmãos, à urgência da salvação de vida. Essa expressão, irmãos, é um alerta para aqueles que estão com seus olhos voltados para coisas efêmeras, para coisas passageiras, transitórias. Jesus estava dizendo para eles, olha, enquanto vocês estão esperando acontecer algumas coisas, pessoas estão clamando pelo meu nome, pessoas estão chamando por mim. Meus irmãos, o evangelista Daniel disse para mim, que foi lá no Patativa, vê o prédio da igreja lá que está fechado. Ele disse que os vizinhos, pastor Maci, disseram, pastor, quando é que esta igreja vai abrir? Quando é que vai voltar a ter culto neste lugar? Estamos precisando ouvir a palavra. Se vocês entrarem nas comunidades, nas favelas, nas bocadas, nos prostíbulos, as pessoas vão chorar. Alguns dias atrás, eu estive numa comunidade, não posso dizer o nome, muito conhecida e perigosíssima ali do centro. Fui com algumas irmãs, irmãos, e nós entramos lá mesmo onde ficava a droga e a prostituição. E nós perguntamos, é possível falarmos um pouco de Jesus? E o bichão lá disse o seguinte, para tudo, porque agora chegou a melhor parte, queremos ouvir uma palavra, os irmãos estão aqui. E quando eu comecei a pregar a palavra, irmãos, eu e mais 2 irmãs, as mulheres que ali estavam se drogando, começaram a chorar, dizendo, irmão, me ajude, eu estou aprisionada a esta vida, eu já fui crente na minha adolescência, mas eu estou perdida, anote o meu nome, quando você for falar com Deus, fale do meu nome para Ele, eu estou precisando ser transformada. E eu disse, olha, se tu crê em Jesus Cristo, tu pode sair daqui transformada neste dia. Meus irmãos, se vocês querem entender, levante os vossos olhos e vocês verão que o mundo chama por Cristo. E para terminar, esse texto ele não fala só da urgência, ele fala da necessidade, ele fala de uma questão muito importante sobre a obra missionária. Ele fala sobre a prioridade, ou seja, a obra missionária é uma questão de prioridade acima das nossas prioridades. No versículo de número 34,
Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Talvez você se pergunte: irmão Tiago, o senhor seguiu a ordem errada. Primeiro o senhor falou do 35, depois do 34. Mas é muito simples de lhe responder. Porque é a urgência que faz a prioridade, e não é a prioridade que faz a urgência. É o mundo chamando por Cristo que faz com que eu e você priorize a pregação do Evangelho. É o mundo chamando por uma esperança de salvação que faz com que eu e você, na nossa lista de prioridade, coloque a pregação do Evangelho em primeiro lugar. É o mundo chorando, pedindo uma luz no fundo do poço e perdidos, dizendo: nos ajude, socorro. Meus irmãos, enquanto nós estamos aqui agora, alguém está sendo metralhado numa rua, numa esquina. Alguém está passando pelas porteiras da morte eterna. Enquanto nós estamos aqui bonitos e arrumados e cheirosos e alegres nesse ar-condicionado, nessa presença inefável de Cristo, alguém está usando a droga pela primeira vez. Alguém está entrando no motel, na prostituição pela primeira vez. Alguém está sendo usado como um objeto em algum lugar agora. Alguém está chorando num quarto depressivo, oprimido, achando que vai morrer. Alguém está com a corda preparada para se enforcar. É necessário que levantemos os nossos olhos para que nós venhamos ver estas coisas, e ao ver estas coisas, descruzar os braços e pregar a mensagem da cruz. Deixa eu contar uma história rápida. Eu fiz um voto com Deus que aonde eu pregasse a primeira vez sobre missões, depois disso, eu deveria contar essa história, bem rápido. Os irmãos sabem que no ano de 2018, Deus decidiu provar a minha vida. Deus tomou uma decisão lá no céu. Eu vou mostrar para ele se ele é crente, porque Deus já sabe se eu sou ou não, né? Quem tinha que saber era eu. E Deus, ele decidiu, irmãos, ele escolheu dentre todos os meus, ele escolheu o que eu tinha de melhor. Ele escolheu a melhor parte da minha vida, dos meus dias e da minha existência. Ele escolheu o meu filho Jonatas. Eu estava pregando, na verdade, agendado para pregar numa igreja, lá na Ângela Diniz. Eu ia falar sobre a grande tribulação. Naquele mesmo dia, naquela hora, o meu filho estava entrando na UTI, no hospital, na UTU. E eu disse assim: não, eu vou ficar aqui, eu vou ligar para o irmão Laudeni, eu não vou mais. A Tailândia: não, vá fazer sua parte lá. Nós somos um time, eu fico com ele, você vai, depois você volta. Eu fui, eu dei o estudo, foi uma bênção. Quando terminou, a Thay me ligou, não conseguia nem falar, chorando desesperadamente. E ela disse assim: corre para cá agora. Irmãos, eu não sei dizer como foi que eu cheguei lá, eu só sei que eu cheguei, pastor. E irmãos, eu vi o meu filho numa situação que eu jamais imaginei. Ele era uma criança especial, então a minha vivência com ele em hospital era normal, mas não naquela situação. E aí, meus irmãos, eu liguei para o pastor Moacir. Disse: pastor Moacir, não tenho condição mais de estar à frente da Moriá, porque agora eu tenho que cuidar da minha outra igreja aqui, é o meu filho, né? Pastor Moacir disse: não, faça o seguinte, você fica aí com ele o tempo que for preciso. Vai alguém para lá, mas você fica aí e você volta. Eu disse: amém. E fiquei lá com ele. Quando nós entramos, eu ainda estava com a roupa que eu fui pregar na Ângela Diniz. Foi a última vez que eu vi os olhos dele abertos para mim. Eu disse: Jonatas, olhe para mim. E ele com os olhinhos inchados. Ele olhou para mim e eu disse assim: olha, nós vamos ficar juntos até o fim. Nós sairemos daqui de alguma maneira, mas nós sairemos juntos. Não se preocupe, você não vai ficar só. Eu estou aqui e você sabe quem é que está com nós dois aqui também. O Senhor está conosco. No dia seguinte ele foi entubado e pegou um H1N1 lá no hospital, porque ele foi com a pneumonia, e pegou um H1N1 lá.
ficou curado da HN1, mas a HN1 deixou uma bactéria no pulmão dele, que não deixava ele fazer a troca gasosa do oxigênio para o gás carbônico. Não conseguia fazer isso. E aí, entubado, já 10 dias, e eu orando, e os irmãos também orando, que eu sei, pastor Moacir, toda a igreja, orando por mim, toda a juventude naquela época. Eu tenho uma gratidão muito grande com a juventude, com os nossos líderes de jovens, porque naquela época a gente estava muito próximo e eles foram muito carinhosos comigo, né? Me ligavam, me davam palavra e oravam por mim. E meus irmãos, quando deu 10 dias, o irmão que estava à frente da Moriá me ligou, dizendo assim: irmão Tiago, o senhor pode vir celebrar a Santa Ceia? Porque eu estou inseguro, eu nunca tinha celebrado. E nessa época, irmãos, eu coordenava a juventude do setor 4, e nós estávamos fazendo uma cruzada lá no Santa Maria. Os meninos do Santa Maria disseram: vamos cancelar, Tiago. Eu digo: de jeito nenhum, a obra de Deus não pode parar por causa de mim. Vamos continuar, nós vamos fazer, e Deus vai salvar almas lá. Não se preocupe, não é porque eu estou aqui que a obra vai parar. Tem vocês tudinho para fazer. E nós continuamos ali trabalhando. Quando eu fui na Moriá, irmão, celebrei a Santa Ceia, dei uma palavra. Quando eu estava voltando para o hospital, Deus falou no meu coração assim: ó, a partir de hoje, eu quero que você pregue a minha palavra no hospital. Aí eu lutei com Deus. Eu disse: não, Senhor, não tem condição. O Senhor nunca me deu férias, porque eu sirvo a Deus desde criança, e eu nunca me lembro de um momento que eu estive assim. Ele sempre me deu trabalho. Até quando eu não quis trabalhar, Ele me arranjou trabalho. E aí eu disse: o Senhor nunca me deu férias, e eu estou obrigado a tirar uma férias agora. E eu falando com ele na moto, né? Eu disse: eu tenho que parar. Eu já falei com o pastor Moacir. Eu não vou cuidar da congregação para cuidar do meu filho. O Senhor está querendo que eu trabalhe na obra, que eu vá pregar? Aí Deus disse assim para mim: não é tu que diz, cuide da obra de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Deus pega a gente na palavra. Cuidado com o que você fala, viu? Aí, irmão, eu digo: é eu mesmo que digo isso. Pois faça o que eu estou dizendo. Não se preocupe, que o Jonatas é meu e eu cuido dele. Eu disse: pois tá bom. Pois o Senhor vai logo trabalhando no coração das 13 pessoas que estão lá. Uma crente que não era muito crente, 2. Uma espírita, um ateu, e o resto era católico. E o hospital todinho extremamente cético. Quando eu falava em Deus, eles viravam logo a cara. E aí, meus irmãos, escute. Eu disse: Senhor, tu tem que fazer uma obra, porque eu vou falar de Jesus. Para quem não quer Jesus é complicado. Pois faça a obra lá. Quando nós cheguei no hospital, eu me sentei com eles. Pessoal, eu quero falar um negócio com vocês. Diga, irmão, diga. Eu quero falar de Jesus para vocês. Eu preciso trazer esperança em dias que não há esperança para vocês. Porque nós podemos sair daqui com os nossos filhos no braço, ou não, mas nós podemos sair daqui com uma coisa muito maior: a vida eterna. Irmão, eu comecei a pregar. Quando dava 10 horas, a gente visitava os nossos filhos pela última vez, e aí nós voltávamos, ia para um canto lá, eles se sentavam, parecia uma igreja, e eu começava a falar de Cristo. Levei minha Bíblia, eu estava lendo o Evangelho de João com eles, falando do amor inefável da cruz de Cristo, e comecei a pregar, comecei a falar de Jesus. E aí, meus irmãos, vocês não sabem como foi que aconteceu. Jesus não salvou nenhum deles ali, mas a maqueira, um certo dia, estava olhando para nós com os olhos cheios de água, dizendo: irmão, eu estava desviada, mas domingo eu prometo, eu vou me reconciliar com Jesus. Aí depois um faxineiro, depois uma enfermeira entregou a sua vida a Cristo. Ela: o que eu faço, irmão, para receber esse negócio que tu está dizendo? Vem aqui para perto de mim, fecha os teus olhos, porque nós vamos orar. E nós oramos. Eu disse: agora tu és uma nova criatura, procura um pastor, procura uma igreja, vai começar a tua vida. E o meu filho lá, e eu entrava, irmão, todos os dias 9 horas, e cantava hinos, porque o Jonatas adorava música, irmãos. Quando ele vinha aqui na sede, o sonho dele era ter entrado ali, mas nunca deu certo, né? O sonho dele era esse. E aí, irmãos, ele adorava música, eu cantava hinos. Para resumir, irmãos, que já está passando a hora, deu-se 17 dias. Um dia anterior,
uma irmã ligou para mim e me disse: Pastor Tiago, eu tive um sonho com o senhor, com o Jonatas. E ela me contou o sonho, irmãos. Que ela chegava no hospital e o Jonatas dizia 3 coisas para ela que ela me dissesse. Ela disse: diga para o meu pai que eu estou bem, que eu não estou sentindo dor nenhuma. Diga para ele que eles me fizeram muito feliz. Diga para eles que eles não temam nada. Quando a irmã me disse isso, meu coração descansou e eu entendi. O Senhor está dizendo qual é a vontade dele. Que não era a minha vontade, mas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja a nossa. E aí, irmãos, no dia seguinte a médica chegou para mim, chamou a Tailana e disse: pai, mãe, eu não tenho mais o que fazer pelo Jonatas. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. E eu disse para ela: eu também. Dobrei os meus joelhos todos esses dias. A minha igreja, os meus irmãos da Messejana oraram por mim todos esses dias. Mas ontem Deus me disse o que ia fazer. Não tem problema, doutora. Muito obrigado por tudo que a senhora fez. Quanto tempo eu tenho com ele? Ela disse: 4 horas da tarde. Ele pode morrer a qualquer momento, ou então só de madrugada. É mesmo? É. Eu quero lhe fazer um pedido. Posso? Pode. Eu posso trazer um violão para cá, para dentro da UTI? Um violão? É. Porque ele adorava adorar o Senhor. E eu também gosto disso. Eu queria saber se eu podia me despedir dele tocando e louvando hinos ao Senhor. Ela: pode. Mandei buscar o violão. E nós começamos a fazer um culto dentro da UTI. Ali chegaram alguns dirigentes, companheiros, que souberam, chegaram lá, deixaram ele subir. Não sei como, irmão, porque não pode entrar pessoas que não estão com paciente lá. Mas eles entraram. Muitos dirigentes, irmãos. E nós começamos, algumas irmãs aqui da sede, outras do campo, nós começamos a adorar o Senhor. E as enfermeiras entravam, porque embora ele estivesse deixando essa vida, elas disseram que não iam deixar de dar os remédios nas horas que tinham que dar. E aí, irmãos, escute só. Quando elas entravam, elas começavam a chorar. E elas diziam assim: irmão, este menino não está morrendo. Não pode um menino com tanta paz estar deixando esta vida. Este não é o aspecto de uma criança que está morrendo. E eu disse: ele não está morrendo, porque um salvo não morre. Ela disse: olha, irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa, tenho que lhe dar um testemunho. Eu entreguei minha vida a Jesus. Foi. Por quê? Todas as vezes que você começava a cantar, você não percebia isso. Todo mundo na UTI, os médicos, as enfermeiras se calavam para ouvir o hino que você cantava, porque saía daquela salinha alguma coisa que nós não sabemos dizer o que é, mas nós sabemos que toda preocupação, todo temor, todo medo saía do nosso coração quando você começava a cantar ali dentro. Irmão, quando nós entrávamos, porque ele ficou dentro de um vidrinho desse daí, Quando nós entrávamos nesta salinha, a atmosfera era outra. E aí, meus irmãos, nós cantamos. E aí entrou a médica responsável por aquela noite e disse assim: é assim que um crente morre? Cantando e adorando ao seu Deus? Eu disse: minha querida, a senhora pode até não crer, mas aqui não é o fim. Para ele está começando o que para nós ainda não começou. Escute o que eu estou lhe dizendo. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. A senhora está pensando que este menino está morrendo, mas eu te digo, ele está mais vivo do que nós. Agora, esse menino nunca mais vai precisar de uma agulha, nunca mais vai precisar de um remédio controlado para não ter convulsão, nunca mais vai precisar de uma terapia ocupacional, nunca mais vai precisar de um fono, nunca mais vai precisar de um neuropediatra. Esta criança nunca mais vai entrar no hospital, ele não vai mais envelhecer, este menino vai viver uma vida plena e eterna, a qual eu estou esperando por ela. A médica se tremeu todinha, meus irmãos. Quando deu 11h45, Deus disse no meu coração: chegou a hora
Deixa ele ir. E eu disse: me deixe cantar só uma música. Deus disse: cante. Eu cantei aquele hino: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E eu cantei esse hino todinho. Quando eu terminei de cantar, eu fui no ouvido do Jonatas e disse: Jonatas, eu sou o seu pai. Eu lhe disse que nós ficaríamos até o fim juntos, mas chegou a hora da gente se separar. Não vamos para o mesmo lugar. Você não vai voltar para a nossa casinha, nem para Lupita, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para Moriá. Mas eu te digo, para onde tu vai, eu queria ir também agora. Tu lembra da Rua de Ouro? Que eu te dizia, tu vais pisar nela já já. Tu lembra dos mares de cristal que eu cantava para ti? Tu vai ver eles daqui a pouco. Tu lembra que eu te disse que lá no meio tem um grande trono? Daqui a pouco tu vai ver ele. Mas mais importante do que o trono, tu lembra que eu te disse quem está sentado nele? Agarra ele quando chega lá. Abraça ele quando chega lá. E deixa eu te dizer uma coisa: não é adeus, filho. Daqui a pouco a gente se encontra, porque eu também vou para lá. Eu dei um beijo nele e disse: vai. A minha esposa deu um beijo nele e o coração dele parou. Passou-se uma semana depois disso, irmãos, eu voltei lá de novo. Lembra aquelas 13 famílias? O ateu, o católico, o espírita, que não aceitou Jesus? Deus disse assim: vá lá, porque eu quero completar a obra. Eu digo: vou. Fui, entrei. Disse: eu vim trazer a última mensagem. João 14. A minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. Eu olhei nos olhos dele e disse: vocês estão vendo o desespero em mim? Eu perdi o que era mais importante na minha vida. Eu perdi a minha vida semana passada. Mas vocês estão me vendo desesperados? Não. Sabe por quê? Porque primeiro, ele não era meu, ele era de Cristo. Segundo, eu sei aonde ele está. Terceiro, eu irei para lá um dia. Quarto, eu tenho paz. E nessa noite eu vim falar desta paz. Quando eu terminei, eu falei assim: meus queridos, quem quer aceitar a Jesus? O ateu aceitou a Jesus primeiro. O espírita disse: eu quero esse Jesus, porque vivi 17 dias que eu nunca vivi na minha vida. Eu vi um Jesus que eu nunca conheci em você e nele. Eles todos entregaram sua vida a Jesus. Quando eu voltei para casa, para minha casa mesmo, quando eu entrei na minha casa, eu nunca soube na minha vida o que era vazio, porque eu sempre tive Jesus. Mas no dia que eu entrei na minha casa, no São Cristóvão, a minha alma se esvaziou, porque tinha tudo, só não tinha o Jonatas. E eu disse assim: Senhor, eu não sou mais um pai. Eu não sou mais pai. Não vai ter mais dia dos pais para mim, e nem dia das mães para a Thay. Eu organizei um trabalho evangelístico na praia de Iracema. Essa é a última parte do testemunho, irmãos. Eu tinha levado aproximadamente 80 a 90 jovens. O Luiz Fernando levou uma palavra maravilhosa lá. Era um trabalho de missões urbanas lá na praia de Iracema. Ele levou uma palavra maravilhosa no dia. Quando ele terminou a palavra, chegou um usuário de droga, morador de rua, e ele ficou bem próximo das meninas. E eu vi que os meninos já estavam se incomodando, porque ele estava com um negócio de gaiatice mesmo. Aí eu fui lá, botei o braço aqui neles: vem cá, filho, vamos conversar um pouco. Tu sabe o que a gente está fazendo aqui? Nós não estamos aqui tocando violão e olhando para o mar, não. Nós estamos aqui falando de esperança, de vida eterna, de Jesus. Queridos, eu comecei a falar de Jesus para aquele homem.
E ele disse: irmão, eu sou afastado, conheço a palavra, não vou esquecer de nada que você está me dizendo, me ajude. Aí eu ajudei ele, dei um dinheiro a ele. Quando eu dei as costas para ele, eu dei 5 passos, pastor. Deus disse assim: volta e ora por ele. Aí eu voltei, eu disse: vou orar. Quando você orar, você dá um abraço nele. Irmão, ele não estava cheiroso não. Eu estava preocupado de eu mandar eu dar um beijo nele, mas Jesus só mandou dar um abraço. Aí Jesus deu um abraço nele. Tá certo. Eu orei por ele, aquele olho fechado e eu aberto, né? Porque ele podia cair ali meio possesso, eu tinha que ver, né? E orei aqui por ele, botei ele aqui logo perto de mim. Eu digo: se pegar, eu seguro, né? E aí orei aqui por ele. Quando eu terminei de orar, nada de demônio, graças a Deus, ali naquele momento. Aí disse assim: eu posso te dar um abraço? Irmão, ninguém faz tempo, fedorento desse jeito, me dá um abraço. O irmão está todo bonito, cheiroso, não tem problema não. Jesus mandou te abraçar. O abraço é dele, não é meu. Pois me abrace. Eu abracei ele, bem gostoso, assim, como se eu estivesse abraçando a Tailana, viu, irmão? Olha que era um abraço bom, viu? Abraçar minha esposa. Quando eu terminei de abraçar ele, eu dei as costas para ele. Aí ele disse assim: ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um presente para te dar estes dias. Aí eu digo: agora vai. Morador de rua, profeta. Tua mulher está grávida. E nesta semana tu vai ver. Aí eu digo: tá, é brabo. Diga amém, obrigado, filho. Que eu fui meio incrédulo, não. Aí compartilhei com ela, com o pessoal que estava com a gente. Naquela semana, irmão, a Tailana começou a se sentir mal. Começou a chorar, uma tristeza. Eu achei que a ficha estava caindo. Agora ela entendeu que Jonatas não está mais entre nós. Fiquei preocupado. Aí quando foi na sexta-feira, eu fiz um culto doméstico com ela. Nós cantamos uns hinos, eu li a palavra. Quando terminou a palavra, eu digo: Tailana, me diga o que tu está sentindo de fato. Quando ela começou a dizer, eu usei uma expressão bem nordestina do Ceará: tu tá prenha, menina. Deus usou aquela criatura, porque Deus usa quem Ele quer. Olha que eu estava com 90 crentes, Deus usou um usuário de droga, morador de rua, sujo e fedorento, mas quando Deus quer usar, não importa, Ele é soberano, Ele usa. Meus irmãos, a Thay fez o exame, e dia 17 de janeiro de 2019, nasceu John Wesley, o tição tirado do fogo, aleluia. Deus é um Deus maravilhoso. O John, ele jamais substituiu o Jonatas na minha vida, não, mas Deus me deu uma resposta. Eu disse para ele: eu não sou mais pai. Aí Deus disse para mim assim: ó, agora tu é pai de novo. O nosso Deus é um Deus tremendo, meus irmãos. Eu tinha uma prioridade, cuidar dos meus filhos, do meu filho Jonatas. Mas Deus tinha uma prioridade maior do que a minha: pregar para aquelas pessoas no hospital. Jesus salvou 28 almas lá dentro, em 17 dias que estivemos lá. Médico, enfermeiro, faxineiro, os pais que acompanhavam as crianças. Depois eu fui na casa deles e falei para os familiares daqueles que já foram alcançados lá dentro. Não importa o lugar, não importa a circunstância, eu quero te dizer nesta noite: levanta os teus olhos, porque Deus quer te usar na terra dos viventes. Levanta os teus olhos, porque Deus te enche da virtude do Espírito para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor Jesus vos abençoe ricamente, no nome de Jesus.